Antes de iniciarmos esse vídeo, gostaria de me apresentar já de antemão a todos vocês aí que, segundo a vontade e o querer de Deus, irão estar visualizando, tomando posse e o conhecimento do que neste momento o Senhor colocará em nosso coração para transmitir aos seus ouvidos. Uma palavra a qual vai redarguir, vai corrigir, vai instruir, libertar e trabalhar naquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. O meu nome é Sérgio, tenho 33 anos, sou ministro do Evangelho, tenho toda uma obra, um trabalhar de Deus, uma história, o qual ao longo do desenrolar deste canal, o qual nesta noite eu estou tendo a oportunidade e o privilégio de gravar o meu primeiro vídeo. Tenho certeza que o Senhor vai me honrar e o Senhor vai te honrar nesta noite para louvor do nome dEle. Eu vou estar compartilhando a palavra qual Deus colocar em meu coração, de carta do apóstolo Paulo à igreja de aos Romanos, ou livro de aos Romanos, capítulo 8 e o verso 28. Assim diz a palavra de Deus: e sabemos que todas estas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nesta noite oraremos antes de entrar nessa mensagem. Amado Deus e eterno Pai, te damos graça, te damos honra, te exaltamos e bendizemos o teu nome por este momento. Que essa palavra venha de encontro a este homem, essa mulher, essa família. Que essa palavra venha de encontro a este casal, Pai, a este filho. Que essa palavra venha, Pai, trabalhar naquilo que o Senhor tem, Senhor, para mudar, para transformar na vida dessa pessoa que vai ver esse vídeo, que vai ouvir essas palavras, Senhor, e que vai compartilhar para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Nós vemos neste momento um versículo um tanto conhecido no meio do Evangelho. Um versículo que grande parte daqueles que são e daqueles que não são conhecem essa palavra de cor salteado, em Romanos 8 e 28. Mas nesse momento eu quero trazer às claras aquilo que o Senhor colocar em meu coração. Porque se você se perguntar, se eu me perguntar, como assim todas as coisas podem contribuir para o meu bem? A Bíblia está me dizendo que se eu perder um filho, a palavra de Deus vai contribuir para o bem. A Bíblia está me dizendo que o meu filho estiver no tráfico vai contribuir para o meu bem, porque todas as coisas, ela não faz exceção. Se nós vamos tratar sobre a palavra coisas na existência tem muito significado. Uma mamadeira nós podemos chamar de coisa, uma televisão nós podemos chamar de coisa, uma cadeira nós podemos chamar de coisa. Usamos a palavra coisa, o termo coisa, quando não lembramos do nome das pessoas, do nome de um objeto, do nome de algo, aí nós usamos a palavra coisa. Então a Bíblia é bem clara em nos relatar que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Amado e querido, eu não sei qual é a situação, a circunstância, eu não sei de que maneira está sendo pintado o quadro da sua vida, mas eu tenho por certo e confiança no Deus Todo-Poderoso, que esta coisa o qual você está vivendo hoje, seja um desemprego, seja uma doença, seja um problema familiar, um problema financeiro, um problema sentimental, eu não sei que coisa está se passando na sua vida, mas saiba que Deus trouxe essa palavra, porque a partir de hoje, Deus vai trazer vida aonde havia morte. A partir deste momento, Deus vai trazer abundância de bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu lar, e vai transformar essa coisa que você está vivendo numa bênção sacudida, recalcada, transbordante para a glória do nome dele. Eu gostaria de trazer, na comparação num texto bíblico, a Bíblia relata de um jovem chamado José. A Bíblia fala que ele foi vendido pelos seus irmãos. Entenda algo aqui, meu amado, neste momento. A Bíblia fala que esse jovem, cujo nome José, foi vendido pelos seus irmãos. Após isso, ele foi tomado por uma comitiva de ismaelita e foi levado para o Egito. Este jovem José começou a trabalhar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, a Bíblia fala que Deus era com José e Deus começou a abençoar José de uma maneira tal que
o seu senhor não sabia de nada, a não ser o que comia na sua mesa. Ou seja, um homem que outra hora era escravo, um homem que outra hora foi vendido pelos seus irmãos, um homem que estava vivendo uma coisa o qual ele não gostaria de viver. Mas lá na casa de Potifar, Deus começou a exaltar ele, Deus começou a levantar ele, Deus tem um propósito para a vida dele. Ei, amado e querido, o que o Senhor está nos relatando nesta noite? Que não importa se você foi traído, não importa se você foi vendido, não importa que você está longe da sua casa, do seu lado, dos seus irmãos, do seu pai, mas saiba algo: aquele que prometeu, aquele que te fez, aquele que te chamou, ele está contigo. A Bíblia fala que pode-se uma mãe esquecer-se de um filho que cria, um filho do seu ventre, mas Deus todavia não se esquecerá de ti, porque o seu nome está escrito nas mãos dele. Quem crê, glorifica aí na sua casa, no seu lar, adora e bendiga o nome dele. Então, amados e queridos, veja algo aqui. A Bíblia fala que na casa de Potifar, José já estava governando, José já estava num aspecto, numa vida melhor, José já tinha paz. Mas a Bíblia fala que Satanás, o nosso adversário, anda rodeando, bramando que nem um leão, buscando a quem possa tragar. A nossa vida é isso, é uma roda gigante, momentos altos e momentos baixos. Na vida desse jovem José não foi diferente. Talvez na sua vida também não seja diferente. Talvez você já estava lá em cima, hoje está embaixo. Ou você que está embaixo, talvez esteja lá em cima. Mas o nosso Deus é o Deus que faz secar a árvore verde e faz reverdecer a árvore seca. Ou seja, o Deus no qual nós acreditamos, o Deus no qual nós estamos mencionando nesta noite, é aquele que tem poder para fazer o impossível na sua e na minha vida. E Deus vai fazer nesta noite para louvor do nome dele. Então voltamos para esse jovem chamado José. Lá na casa de Potifar, meus irmãos, era bênção, era oba-oba. Mas que nem eu disse, o diabo veio roubar, matar e destruir. Então Satanás atenta mais uma vez contra a vida desse jovem. A Bíblia fala que a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. A Bíblia vai nos relatar que a mulher de Potifar tentava ter algo com José, mas José era um tipo de crente, irmão, que não era crente dentro da igreja. José era um tipo de crente, meu irmão, que era crente na igreja, era crente no trabalho, era crente em casa. Aonde José estava, José não temia o homem, José temia somente, única e exclusivamente a Deus. Amado, a Bíblia fala que o nosso temor muitas vezes com Deus é só constituído em palavras de homem e não na palavra de Deus. Ou seja, com a nossa língua, com a nossa boca, nós adoramos a Deus, mas muitas das vezes o nosso coração se aparta para longe dele. Ei, querido, ei, querida, eu não sei aonde você está colocando o seu coração, eu não sei aonde você está colocando a sua confiança, mas saiba de algo nesta noite: Deus tem um propósito para isso. Deus tem um projeto para essa coisa que você está vivendo. A Bíblia fala que José foge da mulher de Potifar por inúmeras vezes, mas numa e numa outra tentativa, quando não tinha ninguém na casa de Potifar, a Bíblia vai falar que a mulher de Potifar tenta agarrar José. José desesperadamente foge e deixa a sua túnica. Ela começa a gritar, os guardas chegam e fala que a Potifar, que o hebreu qual ele trouxe para a casa dele, tentou abusar dela, nas nossas palavras de hoje, tentou violentá-la. Mas eu e você sabemos que isso é mentira, mas Potifar não. Potifar talvez não acreditou, mas por ouvir da própria esposa aquilo, mandou para que José fosse lá no cárcere. Então veja, José estava vivendo mais uma coisa na vida dele, o qual ele não queria viver. José estava lá no cárcere, mas a Bíblia vai me dizer que Deus era com José. Deus começou a abençoar a vida de José lá no cárcere. Ei, o que eu aprendo com isso? O que eu trago para a minha vida? Quero que você coloque na sua vida. Ei, não importa onde você está, mas importa quem está do seu lado. Talvez, meus amigos, meus irmãos, você está esperando que a sua mulher esteja do seu lado. Talvez você esteja esperando que os seus pastores estejam do seu lado. Talvez você esteja esperando que o seu irmão está do seu lado. Mas ei, abra os seus olhos espiritual nesta noite e veja, contempla que Deus, o Todo-Poderoso, Ele sim está do seu lado. Ele sim é o verdadeiro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não vai te deixar e nem te desamparará e não vai te abandonar. Porque a Bíblia vai me dizer que ainda que nós formos infiel a Ele, Ele permanece fiel a nós, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E Deus começa a abençoar a vida de José lá no cárcere agora, meu irmão. E a Bíblia vai me falar que chegou a data do aniversário de Faraó.
Porém, lá no cárcere, o padeiro e o copeiro já se encontravam encarcerados. E a Bíblia vai dizer que os dois ou ambos tiveram o mesmo sonho numa mesma noite. Um sonhou com o cesto dos manjares de Faraó, e dentro desse cesto tinha todos os tipos de atributo de comida. Porém, as aves do céu desciam e comiam. Porém, o copeiro sonhou com um pé de vinha, um vinheiro, e lá saía uma semente, uma uva, e ele pegava, exprimia, colocava no copo e levava a Faraó. E eles, acordando no dia seguinte, perturbados com aquilo, começaram a conversar entre si, e a conversa chegou até José, e José, assim, por sua graça e pela infinita misericórdia de Deus, interpretou o sonho. Falou que dentro de 3 dias o padeiro seria chamado e enforcado, e o copeiro retornaria ao seu lugar. Se passaram 3 dias, realmente aconteceu. Mas Faraó mandou chamar o padeiro e mandou que o enforcasse, e o copeiro retornou às suas origens, à sua função, ou para seu trabalho na casa de Faraó. Depois desse acontecido, a Bíblia fala que José, ao copeiro, que se lembrasse dele. Mas se passaram 2 anos, e na festa de Faraó, Faraó sonhou algo que o deixou confundido, que deixou perturbado, que deixou confuso durante a noite. Sonhou com vacas, sonhou com espigas de milho. E ele chamou os seus sábios, os seus cultos, os seus líderes da época religiosa, e ninguém sabia o revelar. Porém, o copeiro, após 2 anos, lembrou de José e passou ao Faraó o que tinha acontecido naquele período. E a Bíblia vai me dizer que Faraó manda chamar a José. José, porém, chegando diante de Faraó, disse: eu não o revelo, mas o Deus do qual eu sirvo, ele sim pode nos revelar. A Bíblia fala que José vai revelar que o sonho de Faraó, os 2 sonhos que Faraó teve, era um sonho só. Que seriam 7 anos de fartura no Egito e depois seriam 7 anos de miséria. E a Bíblia fala que José orienta Faraó que se provesse de um homem que tirasse ou guardasse a 3ª parte de toda a abundância que haveria nesses 7 anos, para quando viesse o tempo da miséria, que viesse o tempo da seca, o Egito teria mantimento, o Egito teria o que comer. Aí Faraó ora para José, fala: eu não vejo outro homem a não ser você que tenha o Espírito de Deus. Para nós terminarmos aqui aquilo que Deus colocou nesta noite em meu coração, e para que nós possamos absorver isso e tirar o proveito no nosso dia, pôr em prática a história ao qual José vivenciou. Então entenda, tudo aquilo que aconteceu na vida de José, todas as coisas que ele passou, foi um processo de Deus para que José pudesse chegar até Faraó, pudesse chegar até ao Egito e ali se transformasse o 2º homem mais poderoso do tempo ou da época. Abaixo ou acima de José era somente o Faraó. Então entenda, meu irmão, não importa a maneira que você está hoje, talvez você esteja no cárcere, talvez você esteja na casa de Potifar. Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, e Deus vai reverter a sua história, Deus vai reverter a sua situação e vai fazer de você mais do que vencedor. Amém?